vamos agora para a última parte teórica desta aula, que é a decomposição de um vetor. Este é um método muito útil para a gente operar com soma e subtração de vetores. Como que funciona? Nós costumamos decompor um vetor em duas direções, que são as direções, por exemplo, dos eixos de um sistema cartesiano ortogonal. Então vamos pegar, por exemplo, um eixo XY como este daqui. Aqui eu tenho o eixo X, que nós sabemos que é o eixo das abscissas, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. E aqui nós temos a origem O. Vamos pegar um determinado vetor, por exemplo, este vetor A aqui. Bom, este vetor A, ele forma um determinado ângulo com a horizontal. Vamos dizer que é este ângulo θ aqui. Como que nós vamos decompor este vetor? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Fecha aqui um paralelogramo junto com os eixos x e y da seguinte maneira. Nós vamos projetar aqui em x e vamos projetar em y. E olha só, você vai desenhar aqui a projeção do vetor A no eixo x. Qual que é a projeção dele? É a sombrinha dele, é este daqui, ó. Aqui. E você vai projetar também no eixo y, que é a sombrinha dele. Olha aqui. Nós temos então agora as duas componentes. Essa componente nós podemos chamar de componente AX e esta outra componente de componente AY. Perfeito? E olha só que interessante. Nós podemos, através dessa decomposição do vetor, fazer o seguinte. Nós podemos dizer que o vetor A é dado pela soma das suas componentes. Ou seja, ele é igual ao vetor AX mais o vetor AY. Porque olha só que o vetor AX e o vetor AY está formando paralelogramo. E o vetor A é a diagonal deste paralelogramo. Então, nós decompomos o vetor A em duas direções, duas componentes AX e AY, de modo que A é igual a AX mais AY. Perfeito? Bom, nós sabemos que nós podemos pegar essa componente AY e transladar para este lado, de modo que aqui interno nós temos um triângulo retângulo. Aí nós podemos utilizar as relações trigonométricas da seguinte maneira. Nós podemos dizer que o seno do ângulo θ é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto ao θ é este daqui, AY sobre A, de modo que nós obtemos o seguinte. A componente AY é igual a A vezes o seno de θ. Vamos fazer a mesma coisa para o cosseno. Olha só, o cosseno de θ é igual a cateto adjacente AX sobre A, de modo que nós obtemos que AX é igual a A vezes o cosseno do ângulo θ. Então, nós obtemos essas duas relações para determinar quais são as componentes do vetor A nos eixos x e y. Para finalizar, nós podemos ainda utilizar o teorema de Pitágoras, que nos diz que A ao quadrado é igual a AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Então, nós temos três relações para determinar os valores das componentes. Bom, existe um método mnemônico para você encontrar essas componentes sem precisar toda hora ficar fazendo essa relação trigonométrica. Olha só o método mnemônico. Você sabe que você vai decompor o vetor A em AX em AY. A componente AX possui um ângulo aqui. A componente AY está sem ângulo. Então, mnemonicamente, você vai fazer assim, ó. AX está com ângulo, cosseno. AY está sem ângulo, seno. Perfeito? Tranquilinho, né? Agora vamos ver como é que nós vamos utilizar este método de decomposição para fazer a operação de soma e subtração entre vetores. Para isso, nós vamos utilizar um conceito que nós já vimos, que é o conceito de versor. Conceito de versor. Nós sabemos que o versor é um vetor unitário, só que ele é um vetor unitário especial, porque ele é um vetor unitário que nos dá a direção de um determinado eixo. Então, preste atenção. Vamos novamente pegar aqui o nosso eixo XY.
e que nós vamos representar aqui os vetores que nós queremos somar, perfeito? Bom, para isso nós vamos utilizar os versores que nos dão as direções dos eixos OX e OY. Como que funcionam esses versores? Os versores são vetores unitários que vão nos dar a direção desses eixos. Então, olha só, nós podemos usar aqui o versor representativo do eixo X, que nós simbolizamos assim, ó, I. E o versor representativo do eixo Y é esse daqui, que nós representamos por J. Então, preste atenção, esses versores são perpendiculares entre si, e nós podemos dizer que o módulo de I é igual ao módulo de J, que é igual a 1. Eles são os versores. Esses versores vão nos dar, então, a direção do eixo X e do eixo Y, de modo que agora nós podemos fazer a operação de soma, por exemplo, entre o vetor A e o vetor B. Como que nós vamos fazer isso? Olha só, nós já sabemos decompor o vetor A e o vetor B. Nós sabemos que ele é dado pela componente AX e AY, e o vetor B vai ser dado pela componente BX e BY. Qual é a vantagem de se utilizar os versores? A vantagem é a seguinte: nós vamos escrever as componentes desses vetores como escalares multiplicando os seus versores. Então, preste atenção. O vetor A, que é dado por AX mais AY, pode ser escrito da seguinte maneira: ele é AX na direção do versor I. Então, a gente escreve AX como escalar, omitindo a setinha, vezes o versor I. Lembrando, o versor I é um vetor unitário que nos dá a direção do eixo X. Mais AY vezes o versor J. O versor J é um vetor unitário que nos dá a direção do eixo Y. Ora, então podemos fazer a mesma coisa para o vetor B. O vetor B é dado por BX mais BY, que é igual a BX vezes o versor I mais BY vezes o versor J. E por que que isso daqui facilita na hora de operar? Porque a gente vai fazer a operação como se eles fossem escalares. Preste atenção, se nós queremos fazer a soma S igual a A mais B, basta você fazer o seguinte: você vai somar as componentes em X, multiplicar pelo versor I, somar as componentes em Y e multiplicar pelo versor J. A resposta vai ficar assim, ó. AX mais BX, versor I, mais AY, BY, versor J. É por isso que o método de decomposição é um método muito útil na hora de operar com vetores, porque nós transformamos aquele problema geométrico de operação que utilizava aquelas relações da geometria em um problema algébrico. Se nós sabemos as suas componentes no eixo X e Y, basta nós fazermos um problema algébrico. Soma as componentes X, soma as componentes Y. Não é muito comum no seu vestibular da prova de física cair problemas tridimensionais, mas caso caia um problema tridimensional, junto ao eixo XY nós teríamos um outro eixo, o eixo Z. Aí nós representaríamos o seu versor pela letra K minúscula. Perfeito?